Eu acho que é importante isso que você levanta, Walter, e o Adilson retoma a experiência dele aí, né, no trabalho dele de pesquisa, mas é importante que a gente coloque a questão do professor não para responsabilizá-lo, né, porque é também muito essa história. O professor é responsável pelo fracasso ou sucesso. Eu acho que isso tem que ser relativizado, né? Eu me detive também numa frase do professor Roberto Lehrer, onde ele diz que a escola perdeu a vitalidade, que é o que você retoma, e que ela deve ser o lugar, né, da produção do conhecimento e da crítica do conhecimento existente. E quem pode fazer isso hoje é o professor, né, em conjunto com os estudantes. Para isso, você precisa certamente olhar para o projeto político-pedagógico da escola e identificar quais são os problemas que a escola tem hoje, né, em relação a isso. Quer dizer, quem são os seus professores? Quem são esses jovens? Né? Qual a expectativa que eles têm? Expectativa de vida eles têm? Né? Inclusive numa sociedade como a nossa, que não tem projeto de futuro nenhum para essa juventude. Né? Então, quer dizer, como é que o professor pode coletivamente, né, trazer do chão da escola para o chão da sala de aula os problemas da vida dessa juventude, dessas crianças, desses adultos? Eu acho que essa é uma questão importante para a gente poder estar detalhando. Eu levanto algumas questões que eu acho que a gente ainda tem que caminhar, as escolas têm que colocar isso para o poder público, né? Por exemplo, a questão da estabilidade dos professores na escola. Né? Se você toma o ensino médio, acho que vai ter oportunidade nos próximos programas de aprofundar isso em relação a essas questões, né? Mas só levantando para que a gente possa pontuar as dificuldades. Você tem professores rodando de uma escola para outra, né? Quer dizer, como é que você constrói um projeto, como aquela diretora colocou do Rio Grande do Norte, de 9 anos, se todo ano você tem professor mudando nas escolas como você tem? Né? Quer dizer, você não consegue construir. Por isso que às vezes pode ser que ele incorra no risco de você centrar no diretor a tarefa, né, de ser democrático. Então é preciso inverter. Na verdade, precisa romper com uma certa concepção de gestão, que é assim, o diretor é democrático. Mas não, nós precisamos construir efetivamente, né, um projeto coletivo onde não precise, por exemplo, o jovem ir para uma reunião do conselho, também como nós vimos no vídeo, e dizer, olha, os alunos reivindicaram mais biblioteca. Né? Quer dizer, isso faz parte, não é o estudante representando uma determinada expectativa, né? Mas é uma gestão coletiva. Eu tenho a impressão mais do que democrática nesse sentido mais tradicional. No momento, né? E o vídeo que nós assistimos pontua com bastante ênfase essa discussão da construção da cidadania, porque o momento político em que essa discussão ocorre, no final dos anos 70, nós já havíamos passado pelo choque do petróleo, o país estava se reorganizando, crise, né? Do ponto de vista das suas concepções. E realmente o professor, para poder dar conta desses novos enfoques, o Paulo Freire insistia muito nisso. Nós temos que reinventar a escola para abrigar essas novas concepções, essa formação, essa cidadania, esta participação compartida, que o Adilson menciona bem nesse projeto que ele estudou nas escolas de Brasília, né? E para isso ele tem que ser dono daquele espaço, no sentido de que é o lugar onde ele trabalha, onde ele se envolve com as pessoas, com os pais, com seus colegas. Né? Acho que isso realmente é algo que deveria ser melhor examinado, inclusive na própria seleção dos professores que vão trabalhar nas nossas escolas. Né? Eu diria que talvez para discutir a gestão democrática, a gente devesse entrar no que hoje é apontado por muitos educadores e estudiosos, né, que vêm debatendo essa questão, e os professores na escola apontam isso, para a forma de organização do trabalho pedagógico na escola. É preciso repensar isso. Né? A relação com os órgãos centrais, né? A autonomia da escola, o professor como um sujeito autônomo, né? Produtor de saberes, os jovens também. E é importante também frisar, Helena, que não dá para dissociar a luta pelo direito à educação da luta pela pluralidade e garantia dos outros direitos. Né? Então, essa construção dessa cidadania passa
por entender que a escola não é um espaço isolado, né, que está inserido em uma determinada comunidade. Às vezes os olhares que nós temos sobre a comunidade, um olhar extremamente preconceituoso, né, porque não teve acesso ao mundo das letras e tal. Essa comunidade tem muito o que nos ensinar. Então, é necessário que a escola participe da vida da comunidade para que a comunidade também participe da vida da escola. Então, muito mais do que controlador, né, que é uma herança da gestão burocratizada, controlador, fiscalizador, cumprimento de normas e rotinas, o gestor tem que aliar essa dupla dimensão. A formação técnica, que é importante, mas também o compromisso ético com a mudança, porque vivemos num país que tem uma das piores distribuições de renda do mundo. Então, essa sensibilidade, nós educadores, nós gestores, temos de ter para construir essa educação que contemple essas mudanças que a Helena frisa de forma bastante enfática. E se isso não for feito dessa maneira como vocês indicam, de uma forma participativa, crítica, nós corremos o risco de cair naqueles engodos que habitualmente são praticados em nome das inovações, que apresentam milagres de um dia para o outro, né? Ora são os computadores, ora abrir as escolas à noite para reduzir violência, uma série de factoides que se criam sem esta participação crítica e ativa da comunidade, que no fim só servem muitas vezes para te afastar do verdadeiro foco que você gostaria de construir, né? Acho que esse também é um alerta que nós temos que deixar para os nossos colegas, que este é um projeto coletivo, de construção contínua e de reconstrução contínua também. Que tem uma importância grande. E no vídeo, quando uma aluna se emociona, uma ex-aluna, aí é um fator, né? E é importante a gente frisar, né, porque a gente costuma esquecer do aluno, né? Acho que a importância do aluno ela tem que ser resgatada e tem que ser valorizada, né? Porque com o espaço de construção de cidadania, não dá para falar que eu vou formar o cidadão do futuro como cidadão, se eu não garanto espaço para ele dialogar, para ele se expressar no cotidiano. Eu lembro que na nossa experiência, a gente implementou um acordo de convivência, onde o regimento escolar foi implementado a partir de um amplo debate coletivo. Os alunos estabeleceram 10 regras para a direção e professores seguirem, e os professores também estabeleceram 10 regras para os alunos. Eles se sentiram cúmplices do processo, porque foram elaboradores, fiscalizaram e construímos uma regra coletiva que foi extremamente salutar para o ambiente escolar e que não é inventar a roda, são experiências que bastam para você ter iniciativa de querer de fato democratizar o espaço escolar. Agora a gente não pode esquecer também que a gente às vezes restringe o discurso de democracia ao ambiente escolar. Basta eleger o diretor, o conselho escolar. É necessário também democratizar as instâncias médias e superiores. Nada adianta garantir eleição se tudo é emperrado nas regionais, nas delegacias de ensino. Então, é uma democratização ampla da escola e da gestão, seja no processo de elaboração das políticas educacionais, seja no acompanhamento e seja também na avaliação com critério social envolvendo a comunidade escolar. Mas concordo com você, Adilson. A única dificuldade que às vezes nós temos no Brasil, por sermos um país federado, onde você tem atribuições do nível federal, do nível estadual e do nível municipal, essa articulação desses atores é muito complicada às vezes, né? E aliás, isso não aconteceu só no Brasil. Em toda a América Latina, a gente tem observado que um dos primeiros movimentos que nós fizemos na década de 70, na década de 80, foi da descentralização educacional. E isso se revelou que muitas vezes você jogou a bomba para a instância inferior, diz, olha, vire-se, dê um jeito na sua situação. Isso ocorre com muita frequência. Na hora que não interessa ao decisor maior, que tem os comandos das rédeas políticas, então esse é o problema da escola. Como se a escola fosse a solução de todos os problemas, quando às vezes ela está absolutamente impossibilitada. Eu creio que vocês devem ter observado isso lá também, né? Vinham normas que não tinham sido discutidas ou passado pelo crivo dos professores e do próprio conselho escolar, muitas vezes, né? Professor, nós vamos interromper um minuto, porque nós vamos agora para o intervalo
E no próximo bloco, vamos discutir os novos procedimentos na construção do dia a dia da escola. Nós voltamos já.